Pai amado, hoje eu me aproximo de Ti exatamente como estou, sem máscaras, sem palavras ensaiadas, sem tentar parecer forte, sem tentar esconder aquilo que existe dentro do meu coração. Tu conheces cada pensamento que passa pela minha mente. Tu conheces cada preocupação que eu carrego. Tu conheces cada lágrima que caiu dos meus olhos quando ninguém estava olhando. E por isso, eu não preciso fingir diante de Ti. Tu sabes quem eu sou. Tu conheces minha história desde o começo. Conheces minhas vitórias e também minhas derrotas. Conheces meus sonhos e também os meus medos. E neste momento, Senhor, eu só quero conversar contigo. Como um filho conversa com seu pai. Como alguém cansado conversa com aquele que pode lhe dar descanso. Meu Deus, eu estou cansado. Cansado de lutar algumas batalhas que parecem não ter fim. Cansado de carregar preocupações que voltam todos os dias. Cansado de tentar encontrar respostas para perguntas que continuam sem explicação. Há dias em que eu acordo tentando ser forte. Há dias em que eu sorrio para as pessoas. Há dias em que faço tudo o que precisa ser feito. Mas somente Tu sabes o que acontece dentro de mim. Somente Tu sabes quantas vezes eu me senti sozinho. Somente Tu sabes quantas vezes eu me perguntei se as coisas realmente vão melhorar. Somente Tu sabes quantas noites eu perdi o sono pensando nos problemas que preciso enfrentar. E hoje eu não quero esconder isso. Hoje eu quero abrir meu coração diante de Ti. Pai, existem momentos em que a vida parece pesada demais. Momentos em que eu olho para os lados e não encontro uma saída. Momentos em que tudo parece acontecer ao mesmo tempo. As preocupações financeiras, as dificuldades dentro de casa, os problemas de saúde, as decepções, as perdas, os medos sobre o futuro. Tudo isso se junta e às vezes parece grande demais para mim. E eu preciso admitir que nem sempre consigo suportar tudo sozinho. Nem sempre consigo manter a calma. Nem sempre consigo permanecer forte. Às vezes eu me sinto cansado, às vezes eu me sinto fraco, às vezes eu me sinto perdido, mas mesmo assim estou aqui, porque existe algo dentro de mim que continua acreditando que Tu me ouves. Existe algo dentro de mim que continua acreditando que Tu não me abandonaste. Existe algo dentro de mim que continua acreditando que ainda há esperança. Pai, eu não sei exatamente como resolver todos os meus problemas. Não sei como mudar certas situações. Não sei como abrir algumas portas. Não sei como acelerar algumas respostas. Mas eu sei que Tu és Deus. E saber disso já muda tudo. Porque aquilo que é impossível para mim não é impossível para Ti. Aquilo que está fora do meu alcance continua estando dentro do Teu alcance. Aquilo que eu não consigo enxergar continua sendo visto por Ti. Senhor, às vezes eu olho para a minha vida e me pergunto por que algumas dores demoraram tanto para passar, por que algumas orações ainda não foram respondidas, por que algumas portas continuam fechadas, por que algumas lutas parecem durar tanto tempo. Eu não tenho todas as respostas, talvez eu nunca tenha, mas eu quero aprender a confiar em Ti mesmo quando não entendo tudo. Quero aprender a descansar mesmo quando não vejo o caminho completo. Quero aprender a acreditar que Tu estás trabalhando mesmo quando meus olhos não conseguem perceber. Pai, Tu sabes das feridas que eu carrego, feridas que talvez ninguém conheça, feridas causadas por palavras, feridas causadas por rejeições, feridas causadas por perdas, feridas causadas por decepções. Existem marcas dentro de mim que ninguém vê. Existem lembranças que ainda machucam. Existem situações que ainda provocam dor quando são lembradas. E hoje eu peço que a Tua presença alcance cada uma dessas áreas. Visita os lugares da minha alma que ainda precisam de cura. Toca aquilo que continua quebrado. Restaura aquilo que continua ferido. Fortalece aquilo que continua enfraquecido. Porque eu sei que nada está escondido dos Teus olhos. Tu vês aquilo que ninguém vê. Tu compreendes aquilo que ninguém compreende.
Tu conheces dores que eu nunca consegui explicar para ninguém. Pai amado, também quero falar sobre os meus medos. Existem medos que eu não conto para as pessoas, medos que guardo em silêncio, medo do futuro, medo de perder quem amo, medo de fracassar, medo de não conseguir, medo de não ser suficiente, medo de que as coisas não aconteçam como eu espero. E muitas vezes, esses medos roubam minha paz, roubam meu sono, roubam minha alegria, roubam minha confiança. Mas neste momento eu entrego todos eles em tuas mãos, porque eu não quero viver sendo controlado pelo medo. Eu quero viver guiado pela fé. Quero lembrar que tu continuas no controle. Quero lembrar que a minha vida está em tuas mãos. Quero lembrar que nenhum problema é maior do que o teu poder. Pai, existem momentos em que a ansiedade fala muito alto dentro de mim. Ela tenta me convencer de que algo dará errado. Ela tenta me convencer de que não existe solução. Ela tenta me convencer de que estou sozinho. Mas hoje eu rejeito essas vozes e escolho ouvir a tua voz. A voz que traz paz. A voz que traz esperança. A voz que traz direção. A voz que traz consolo. A voz que me lembra que eu sou amado. A voz que me lembra que não estou abandonado. A voz que me lembra que existe um propósito maior do que aquilo que consigo enxergar. Senhor, eu também quero falar contigo sobre a minha família. Tu conheces cada pessoa que amo, conheces suas necessidades, conheces suas lutas, conheces seus sonhos, conheces suas dores, e neste momento eu coloco cada uma delas diante de ti. Protege minha família, guarda minha casa, afasta todo o mal, afasta toda a confusão, afasta toda a divisão. Que a tua paz habite dentro do nosso lar, que a tua presença esteja em cada cômodo, que o teu amor fortaleça nossos relacionamentos, que a tua sabedoria nos ensine a lidar com os desafios de cada dia. Pai, cuida daqueles que estão sofrendo, cuida daqueles que estão doentes, cuida daqueles que estão desanimados, cuida daqueles que perderam a esperança, cuida daqueles que estão chorando escondidos. Que eles sintam teu abraço neste momento, que eles percebam que não estão sozinhos, que eles sintam a tua presença perto deles. Senhor, também entrego a ti minha vida financeira. Tu sabes das contas, tu sabes das preocupações, tu sabes das necessidades, tu sabes das portas que preciso ver abertas. Eu peço sabedoria, peço direção, peço oportunidades, peço discernimento, peço que me ajudes a tomar decisões corretas, mas acima de tudo, peço que meu coração não seja dominado pelo medo da falta, que eu nunca me esqueça de que tu és meu provedor, que eu nunca me esqueça de que o Senhor continua cuidando dos teus filhos. Pai amado, existem sonhos dentro de mim. Alguns são antigos, outros nasceram recentemente. Alguns parecem próximos, outros parecem impossíveis, mas todos eles eu coloco diante de ti, porque eu não quero correr na frente da tua vontade. Quero caminhar contigo, quero viver aquilo que o Senhor preparou para mim. Se alguma porta precisa ser aberta, abre-a no tempo certo. Se alguma porta precisa permanecer fechada, ajuda-me a aceitar. Se algum caminho precisa ser mudado, dá-me coragem para seguir a nova direção, porque eu confio que os teus planos são melhores do que os meus. Pai, ajuda-me também a perdoar. Existem pessoas que me machucaram, existem situações que deixaram marcas, existem lembranças difíceis e eu não quero carregar esse peso pelo resto da minha vida. Por isso, entrego tudo diante de ti. Eu libero perdão. Mesmo quando é difícil, mesmo quando ainda existe dor, mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Eu escolho não viver preso ao passado, eu escolho seguir em frente, eu escolho permitir que o Senhor cure aquilo que ainda dói. Pai, ensina-me a descansar, porque muitas vezes eu tento controlar tudo, tento resolver tudo, tento carregar tudo sozinho, mas isso apenas aumenta meu cansaço.
Hoje eu entrego aquilo que não posso controlar. Entrego as situações que fogem das minhas mãos. Entrego as preocupações que não consigo resolver. Entrego os problemas que me tiram a paz. Entrego as respostas que ainda não chegaram. E escolho confiar em Ti. Escolho descansar em Ti. Escolho acreditar que Tu estás cuidando de tudo. Senhor, obrigado por todas as vezes que me sustentaste. Obrigado pelas vezes em que pensei que não conseguiria continuar, mas continuei. Obrigado pelas vezes em que achei que tudo estava perdido e mesmo assim encontraste uma saída. Obrigado pelos livramentos que eu vi e também pelos livramentos que nunca vi. Obrigado pelas portas abertas. Obrigado pelas portas fechadas que me protegeram de caminhos errados. Obrigado pelas pessoas que colocaste em minha vida. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pela Tua misericórdia. Pai, quando eu olhar para o futuro, ajuda-me a olhar com esperança, não com medo, não com ansiedade, não com desespero, mas com esperança. Porque o meu futuro não está nas mãos do acaso. O meu futuro está em Tuas mãos. E Tu és um Deus bom, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus que não abandona os seus filhos. Neste momento, Senhor, eu peço que a Tua paz invada meu coração. Aquela paz que o mundo não pode dar. Aquela paz que não depende das circunstâncias. Aquela paz que permanece mesmo em meio às tempestades. Que ela alcance minha mente. Que ela alcance meus pensamentos, que ela alcance minhas emoções, que ela alcance minha casa, que ela alcance minha família, que ela alcance cada área da minha vida. Pai amado, eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei quais desafios surgirão, não sei quais notícias receberei, não sei quais portas se abrirão, não sei quais caminhos precisarei percorrer. Mas eu sei uma coisa. Tu estarás comigo, assim como estiveste ontem, assim como estás hoje, assim como estarás em todos os dias da minha vida, e essa certeza é suficiente para mim. Por isso eu descanso, eu entrego, eu confio, eu espero, eu acredito, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando tudo parece incerto, porque a minha esperança está em Ti. A minha força está em Ti, a minha paz está em Ti, a minha segurança está em Ti, a minha vida está em Ti, e enquanto eu permanecer em Tuas mãos, nada poderá me separar do Teu amor. Obrigado por me ouvir, obrigado por me acolher, obrigado por me compreender, obrigado por caminhar ao meu lado, obrigado por nunca desistir de mim, obrigado porque mesmo quando eu sou fraco, Tu permaneces forte. Obrigado porque mesmo quando eu falho, Teu amor continua me alcançando. Obrigado porque mesmo nos dias escuros, a Tua luz continua brilhando. Pai amado, eu termino esta oração mais leve do que comecei. Não porque todos os meus problemas desapareceram, mas porque não preciso carregá-los sozinho. Tu estás comigo. Tu estás cuidando de mim. Tu estás trabalhando por mim. E eu escolho confiar, eu escolho descansar, eu escolho continuar. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva seu primeiro nome nos comentários. Eu quero apresentar sua vida diante de Deus em oração. Não importa qual seja a sua luta neste momento. Deus conhece sua história, conhece suas lágrimas, conhece suas preocupações e sabe exatamente do que você precisa. Escreva apenas o seu nome e, se desejar, também o seu pedido de oração. Eu estarei orando por você. E lembre-se, você não está sozinho. O Senhor está cuidando de cada detalhe da sua vida, mesmo quando você não consegue enxergar. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa e seus caminhos. Em nome de Jesus.